mundo assiste com espanto ao desenrolar dos eventos na Venezuela. Mas enquanto a maioria foca apenas no caos político, o soberano olha para os números invisíveis. A prisão de um líder de Estado em solo vizinho não é apenas um fato isolado, é o início de um terremoto financeiro global. Você pode pensar que o que acontece em Caracas não mexe com o seu bolso, mas a economia moderna é uma teia complexa, onde cada fio está conectado ao outro. Quando um país com as maiores reservas de petróleo do planeta entra em colapso total, o preço de tudo o que você consome começa a vibrar. A queda de um regime gera uma onda imediata de instabilidade nos mercados emergentes, fazendo com que investidores estrangeiros retirem o capital da América Latina. Esse movimento de fuga de capital pressione o valor do dólar, encarecendo a tecnologia e os insumos básicos que você usa. Imagine um efeito dominó, onde a crise energética venezuelana força o aumento do custo de fretes internacionais em toda a região sul-americana. Cada centavo que o combustível sobe lá fora se transforma em um aumento nos alimentos que chegam à sua mesa hoje mesmo através do mercado local. O Império dos Vencedores exige que você entenda que a soberania nacional está ligada à estabilidade dos seus vizinhos de fronteira. A prisão do presidente sinaliza um vácuo de poder que pode ser preenchido por forças imprevisíveis, gerando um risco país que afeta o seu rendimento diário. Muitos ignoram a geopolítica, mas os grandes impérios financeiros são construídos por quem antecipa os reflexos de um golpe de Estado ou de uma intervenção judicial. A incerteza é o veneno da economia, e agora o veneno está correndo livremente pelas veias do nosso continente em crise. A pressão migratória que se intensifica com a queda do governo venezuelano gera um custo social e econômico imediato para os países vizinhos que os acolhem. Isso significa que recursos públicos que poderiam ir para a infraestrutura interna são desviados para lidar com crises humanitárias. Você sentirá o reflexo na sua conta de luz e no preço das commodities, pois o equilíbrio de exportações é quebrado pela violência política e pelas sanções. O mercado de ações não perdoa a falta de clareza, e a sua aposentadoria ou investimentos podem estar sangrando agora mesmo. Observe como as grandes potências mundiais começam a se posicionar, movendo suas peças no tabuleiro para garantir o controle dos recursos minerais. Se você não estiver atento a esses movimentos, será apenas mais um peão sendo esmagado pelas decisões tomadas em gabinetes fechados. A prisão de um líder autoritário pode parecer uma vitória para a democracia, mas economicamente ela representa o início de uma transição longa e dolorosa. Durante esse período de ajuste, a inflação importada se torna um inimigo silencioso que corrói o seu poder de compra gradualmente. A segunda fase deste choque econômico reside na renegociação das dívidas externas e na forma como o petróleo venezuelano voltará a circular no mercado. Enquanto as refinarias estão paradas pelo caos, a escassez artificial mantém os preços elevados para o consumidor final, inclusive para você. O ouro e as moedas digitais costumam reagir a esses eventos de forma violenta, servindo de refúgio para quem entende que o papel moeda é frágil demais. Quem busca a soberania financeira usa esses momentos de crise vizinha para proteger seu patrimônio contra a desvalorização cambial rápida. As empresas brasileiras que exportam para a Venezuela enfrentam agora o risco de calotes massivos, o que pode gerar demissões em massa em solo nacional. Quando uma indústria local perde um mercado consumidor gigante, o impacto chega até a economia do seu bairro de maneira indireta e lenta. A instabilidade política em Caracas afeta a percepção de risco de toda a América do Sul perante os grandes bancos de Nova York e da Europa.
Isso significa que os juros que você paga no seu financiamento podem subir simplesmente porque o vizinho decidiu entrar em uma guerra civil. O vencedor não reclama da crise. Ele estuda como o fluxo de capital se move durante o desastre para se posicionar do lado certo da história financeira. A prisão do presidente é o sinal que você precisava para diversificar seus ativos e não depender apenas da economia de um único país. Reflita sobre como a logística de transporte na Amazônia e nas fronteiras secas é interrompida por bloqueios e conflitos armados entre facções rivais. A interrupção do comércio regional é um freio de mão puxado na produtividade do continente, afetando o PIB e as chances de crescimento. A crise da Venezuela é o espelho do que acontece quando a gestão econômica é sacrificada no altar da ideologia barata e do populismo destrutivo. Ver o presidente ser preso é ver o ápice de um erro de décadas que agora cobra a fatura de todos nós, sem qualquer distinção de classe. Se você possui ações de empresas de energia ou logística, prepare-se para uma volatilidade que pode destruir o seu capital se você for um amador. O mercado financeiro é um oceano de tubarões que se alimentam do sangue derramado em crises políticas de alta magnitude como esta agora. O impacto no agronegócio é real, pois a importação de fertilizantes e outros componentes químicos pode ser afetada pelas sanções aplicadas ao regime. Sem insumos, a produção agrícola diminui, o preço do arroz e do feijão sobe, e você paga a conta final com o seu trabalho duro e suado. Não se deixe enganar pelas manchetes superficiais que focam apenas na figura do líder preso. Olhe para os gráficos de inflação e câmbio. A verdadeira guerra está sendo travada nos terminais da Bloomberg e nas mesas de operação de câmbio, longe das câmeras de televisão e jornais. A terceira onda de impacto econômico surge com a possibilidade de uma intervenção estrangeira ou de uma força de paz em solo venezuelano. Operações militares desse porte exigem orçamentos bilionários que geram flutuações nas moedas globais, afetando diretamente a sua rentabilidade financeira. Muitos não percebem, mas o setor de tecnologia e componentes eletrônicos sofre quando o equilíbrio de matérias-primas na América Latina é quebrado. A instabilidade dificulta a exploração de terras raras e outros minerais essenciais, o que pode encarecer o celular ou o computador que você usa. O soberano entende que a crise na Venezuela serve como um laboratório de sobrevivência para o investidor inteligente em 2026. Se um país vizinho colapsa, a sua prioridade deve ser garantir liquidez em moedas fortes e ativos descorrelacionados do sistema bancário tradicional e centralizado. As fronteiras comerciais entre o Brasil e a Venezuela, antes rotas de lucro, transformam-se em gargalos de prejuízo e insegurança jurídica. O comércio de energia elétrica, que muitas vezes é compartilhado em regiões de fronteira, pode sofrer interrupções, elevando o custo de vida no norte. A prisão de um mandatário é um evento de cisne negro, que ninguém consegue prever com exatidão matemática, mas todos sentem o impacto. A Bolsa de Valores reage ao medo do desconhecido, e se você não tiver estômago para a volatilidade, verá seu patrimônio derreter em poucos dias de caos. Observe como o setor imobiliário em áreas de fronteira pode sofrer uma desvalorização abrupta devido ao aumento da violência e da instabilidade social. O que era um investimento sólido pode se tornar um passivo tóxico da noite para o dia, provando que a geopolítica dita o valor da sua terra. A verdade brutal é que o Brasil, como líder regional, acaba pagando uma parte da conta através de empréstimos nunca pagos pelo regime venezuelano. Esse dinheiro, que deveria estar sendo investido em hospitais e escolas no seu estado, é simplesmente evaporado em meio à falência de um governo. O aumento do risco de conflitos armados na região afeta o custo dos seguros internacionais para cargas que transitam pelo Oceano Atlântico.
Quando o seguro das cargas sobe, o preço final de cada produto importado que você compra no shopping ou pela internet também sofre um reajuste imediato. Não espere que o governo ou a mídia tradicional te deem um manual de instruções sobre como se proteger deste colapso vizinho. O Império dos Vencedores ensina que a informação tática é a única ferramenta capaz de blindar a sua mente e o seu bolso contra a incompetência dos governantes. A crise da Venezuela é um lembrete severo de que a economia é frágil e que a liberdade financeira é a única segurança real que você possui. Ao ver um presidente sendo preso, entenda que o sistema é volátil e que você precisa ser o único mestre da sua própria sobrevivência econômica e mental. A quarta fase desta análise foca na reconstrução e nas oportunidades que surgem do vácuo deixado pela queda de um regime autoritário. Quem tiver capital e coragem para se posicionar durante o período de maior medo, poderá colher frutos gigantescos quando a estabilidade retornar ao continente. A história nos mostra que as maiores fortunas são feitas quando o sangue corre nas ruas e a incerteza domina o coração das massas distraídas. Mas para aproveitar essa janela, você precisa de uma mente fria, calculista e capaz de enxergar além das notícias sensacionalistas da televisão. A reestruturação do setor de petróleo na Venezuela pode atrair investimentos massivos, mudando o eixo de poder econômico da América Latina nos próximos anos. Se você souber quais empresas estarão envolvidas nessa reconstrução, poderá lucrar com a recuperação de um país inteiro do zero. Entenda que o preço do dólar no Brasil continuará a ser um reflexo direto da temperatura política de toda a nossa vizinhança imediata. Enquanto o caos persistir na Venezuela, o real continuará sofrendo pressões especulativas que dificultam a sua capacidade de poupar e investir com segurança. A soberania energética do Brasil deve ser a sua preocupação pessoal, pois a falta de integração regional nos torna vulneráveis a choques externos. Comece a pensar em como reduzir a sua dependência do sistema tradicional, investindo em fontes alternativas de energia e em autonomia produtiva. A prisão do presidente da Venezuela é o fechamento de um ciclo de miséria e o início de uma nova era de incertezas e riscos para todos nós. Não seja uma vítima passiva dos eventos históricos. Seja o estrategista que usa a crise para fortalecer as bases do seu próprio império financeiro. A maior lição deste evento é que o poder é efêmero e que a economia não perdoa o descaso com as leis básicas do mercado e da liberdade. Proteja-se, estude a geopolítica e nunca deixe o seu futuro nas mãos de quem não consegue manter a ordem nem mesmo dentro da própria casa de governo. O mundo em 2026 não terá piedade de quem ignora os sinais claros de colapso que as fronteiras nos enviam diariamente através dos jornais. Mantenha os olhos abertos, os ouvidos atentos e o seu capital protegido por uma estratégia de defesa agressiva e inteligente contra a inflação global. Finalizamos este manifesto com o alerta de que o pior impacto econômico é aquele que você não vê chegando por estar distraído com futilidades. A prisão do presidente venezuelano é apenas a ponta do iceberg de uma mudança profunda que vai alterar o seu padrão de vida se você não agir agora. O Império dos Vencedores convoca você a assumir a responsabilidade total pela sua inteligência financeira e pela proteção da sua família.